Pessoal, estamos reunidos aqui para mais um Grupo Fala, hoje com um tema absolutamente sensacional, que é o B-Rock, né? O Rock Brasil dos anos 80. E para falar comigo sobre isso, aliás, é o centro nervoso do nosso podcast e do nosso vídeo no YouTube, o nosso professor Ricardinho de Biologia, meu xará, maravilhoso, estudioso da música brasileira, hein? Estudioso, tem isso, tá? Muito bem. O rock brasileiro dos anos 80 foi um fenômeno que nós chegamos à conclusão que é uma somatória de várias coisas, de várias influências e do período que a gente também passava, por incrível que pareça, né? Esse contexto histórico-social, ele vai começar ali no final da década de 70, 79, com a entrada do último presidente da ditadura, que é João Batista Figueiredo, né? E nesse mesmo ano nós temos a Lei 6683, que é a lei da anistia. Então, o fim do bipartidarismo, né? Só MDB, Arena, começam os partidos voltarem, as pessoas que estavam exiladas voltarem, não é? E os jovens com toda uma esperança de ver novamente a democracia, de ver o país crescer, etc. Foi nesse contexto que o rock brasileiro, né, teve o seu auge, porque até agora a gente ainda não viveu, podemos viver, quem sabe, torço para isso, um momento tão rico, né, nesse gênero musical que era o rock, mas também estendeu-se para outros gêneros, né? Acabou pegando um pouco a MPB, acabou pegando o pop, né? E tantos outros gêneros, tá? Não podemos esquecer que esse é um período também de inflação, né? E muita inflação, né? 10% ao mês ali com o João Batista, mas já na virada de 85, né? No meio da década de 80, já no governo Sarney, você tinha 80% de inflação ao mês. Era um negócio cavalar mesmo, né? Vem as diretas já. Ainda não votamos diretamente para presidente, mas o presidente da oposição, da famosa Frente Liberal, que era o Tancredo Neves, venceu. Não assumiu, devido à sua morte, assumiu o Sarney, e esse é o contexto, esse é o palco que se desenvolve, por incrível que pareça, o momento mais marcante do rock nacional. E para começar o nosso papo, eu vou passar a bola aqui para o meu amigo, porque nós vamos falar das origens. Como é que começou? Quais foram as primeiras bandas? Quem deu realmente os primeiros passos nesse rock Brasil? Vai lá, Ricardinho. Vamos lá então. Salve, rapaziada, tudo bem? Então, primeiramente é um prazer, né, estar aqui falando sobre música, falando sobre o rock Brasil, que é uma coisa que nós fomos testemunhas oculares, né? Então, aqui nós não estamos apenas falando sobre informações, mas será uma maneira também da gente reviver o passado, matar algumas saudades aqui, até onde a nossa memória nos permitir também chegar, não é? Então, o Ricardo fez essa introdução que foi muito interessante, né? Porque o contexto histórico, isso é muito importante, né? Porque você está falando de música, você está falando de expressão. Então, assim, quando os caras se expressam, sempre tem que haver algo acontecendo na sociedade, há um contexto social, há uma necessidade, né, de se expressar alguma coisa. Então, é engraçado que quando nós falamos em rock, né, muitas vezes o que nos vem à cabeça pode ser aquela cena do rock clássico, né, o rock americano ou britânico, mais clássico, com suas guitarras, né, distorções, etc. Só que o nosso rock nacional, ele tem como influência principal o famoso verão de 76 em Londres, que é quando uma banda chamada Sex Pistols, né, lança aquilo que ficou conhecido como o movimento punk. E dentro da ideia do movimento punk tem a famosa frase, né, do it yourself. Ou seja, a ideia é que você não precisaria ser um virtuose da música, etc. Você precisaria de 3 acordes. Se você não sabe cantar, que cantasse. Se você não sabia tocar, que tocasse. Mas que você, de alguma maneira, pudesse expressar aquilo que você, evidentemente, estava sentindo. Então, esse movimento punk que nasceu no verão de 76 em
Londres, ele veio reverberar aqui no Brasil com 6 anos de hiato, né? Então nós temos ali o início, o nascimento, né, do rock Brasil no começo da década de 80. Então é muito difícil até para a gente falar sobre o rock da década de 80, porque realmente seria uma década, né? E nós temos aqui um tempo que é relativamente curto para a gente falar tudo isso. Então nós vamos dar uma explanada nessa história aqui. Mas dentro do contexto histórico, o que nós não podemos esquecer é o seguinte: o Brasil, evidentemente, né, ele tem uma história de música que é riquíssima. Nós vamos falar de uma vertente, mas a MPB, né, que vem anterior a tudo isso, é evidentemente, né, digna de reconhecimento e de muita glória. Só que o que acontece, né? O que acontecia na época? Nós já estávamos já quase ali na transição do fim da ditadura militar, né? Que é 1985. Então, a MPB, que antigamente, né, foi justamente utilizada como maneira de se contestar a ditadura que nós vivíamos, esses cantores da MPB passaram por esse momento muito difícil, só que depois, quando a coisa foi ficando um pouco mais branda, eles se tornaram de fato artistas, né? E aí se fala muito que aconteceu uma hipertrofia da MPB, ou seja, você passou a ter o quê? Cachês altos, produções caras, né? Estúdios também muito caros. Então, a partir desse momento, ter esses astros da MPB para as gravadoras se tornou algo muito dispendioso. E você pegava lá, sei lá, um dos mais famosos cantores, Caetano Veloso, Chico Buarque e tal, vendia de 30 a 40 mil cópias. Então, quer dizer, o retorno que era dado para as gravadoras não era mais o que já teria acontecido no passado. Então, o que começa a acontecer? Começa a abrir um novo espaço, né? Só que esse novo espaço ninguém sabia quem queria preencher isso, né? Então nós temos aí, eu vou citar evidentemente 2 bandas que eu considero que são as bandas, né, seminais do rock da década de 80, ou do B-rock, ou do Brock Brasil, né? E aí tem um cara muito interessante, que ele se chamava Júlio Barroso. Se chamava porque o Júlio Barroso morreu aos 30 anos, morreu em 1984, e já né, como nós estamos falando de rock, já é aquela história, né? Morreu ou se matou? Ninguém sabe a certo, né? Ele fazia um tratamento para desintoxicação, aí ele tinha crise de vômito, então fala que ele foi vomitar na beira da janela do prédio lá em Santa Cecília, 11º andar, e despencou de lá. Outros já dizem que ele pulou. Então, já é uma cena bem rock and roll nesse cara chamado Júlio Barroso. E o Júlio Barroso, ele passa um período em Londres, e ele era um repórter, né? E ele escreve uma coisa que eu trouxe até aqui, que é como se fosse um pequeno manifesto, baseado já na ideia, né, do movimento punk do do it yourself. Então ele fala: não existe nada de novo, existe tudo sendo feito de maneira nova. Velhos riffs renascidos através da paixão criativa dos que vivem o tempo de agora, apaixonadamente. Nós sabemos que não existe nenhuma onda nova, new wave, mas uma onda permanente, mente mutante. É até interessante, que não tem nada a ver com a, mas eu trouxe esse livro aqui para quem quiser procurar, que chama-se Roube como um Artista. Então ele fala justamente isso, né? Para você desbloquear a sua criatividade, e que nada de novo vai ser criado. Tudo você vai buscar. Aí pode até lembrar do que vocês conversaram recentemente, né? Do movimento... do movimento... do Rei da Vela. Rei da Vela, exatamente, lá o Mário de Andrade. Antropofagia, né? Então é mais ou menos essa ideia. Então, mas vamos voltar aqui. Aí o Júlio Barroso, ele lança essa ideia, né? E ele então volta para o Brasil. Ele morava em Nova York. Quando ele volta para o Brasil, ele começa a fazer performances. Reúne lá uma moçada e começa a fazer algumas performances. Mas também não foi muito compreendido. Aí o que acontece? Ele volta para Nova York. Aí quando ele volta para Nova York e tal, ele encontra lá o Nelson Motta. O Nelson Motta fala com ele, ó, volta para o Brasil e faz de novo lá o seu trabalho, que o seu trabalho é interessante. Aí ele volta e monta uma banda conhecida como Gangue 90 e as Absurdettes. Essa banda, de fato, foi o primeiro trabalho feito que pode ser considerado como rock nacional da década de 80. Vamos deixar isso bem claro.
E aí eles lançam um disco que é chamado de Perdidos na Selva, né? Essa tal de Gangue 90, desculpa, o disco é essa tal de Gangue 90 e as Absurdettes, e lá está Perdidos na Selva, que foi uma música, né, que deu esse primeiro passo no início do rock nacional. A música dava o título do álbum, é isso? Não, o álbum era essa o tal álbum de Gangue 90 e as Absurdettes. Ah, tá, era o nome do grupo mesmo. E aí a música, né, que era Perdidos na Selva, que veio da performance que ele fez anteriormente, que aí tinha lá a prima dele, né, que era a tal da East. Rio de Janeiro, isso. Não, isso é muito engraçado, é bom você falar isso. O Júlio Barroso, ele é carioquíssimo, mas ele, né, quando não estava em Nova York, ele tinha o seu QG em São Paulo. Tanto é que ele morre em Santa Cecília. Sim, né? sim, um bairro de São Paulo. Bairro de São Paulo, né? Mas é muito interessante isso, porque existe essa ideia de que a Gangue 90 era uma banda carioca. Mas o Júlio Barroso, ele era muito amigo, por exemplo, de Lobão e de Cazuza, né? Então ele tinha grandes amigos no Rio, mas ele era baseado em São Paulo. Tanto é que ele trabalhava como DJ também, né? Então isso também facilitou muito ele poder andar ali pelas casas que nós vamos citar aqui depois. Mas aí eu vou pedir pro Antônio colocar para nós aí um trechinho, né, de Gangue 90 e as Absurdettes. Pra vocês conhecerem um pouquinho. Meu amor, isso é amor. Maravilha. Então, isso aí é só, né, uma isca para você aí. Depois, se você quiser mais, se você morder o anzol, vai atrás, bicho. Vai atrás, que isso aí é interessante. Mas então, aí o que nós temos, né? Nós temos isso que está acontecendo em São Paulo. É interessante falar, né, que São Paulo já estava criando uma cena, né, para que essas bandas que nós vamos citar aqui ao longo do nosso bate-papo pudessem, evidentemente, ali apresentar os seus trabalhos, né? Então nós temos, por exemplo, Sesc Pompeia em São Paulo, que é um lugar assim que, se você for a São Paulo, é obrigatório. Até hoje, né? Até hoje. Vai no Sesc Pompeia, é uma obra arquitetônica linda, o Ricardo pode falar depois, da Lina Bobardi. Né? Uma revitalização, na realidade, de uma antiga fábrica em São Paulo e que se transformou num centro cultural de referência. Muitos programas de TV foram gravados lá, né, na década de 80, até início de 90. Aliás, ainda clássico, tinha. procure Fábrica do Som. Fábrica do Som. Era no Sesc Pompeia, e algumas dessas bandas, quase todas as bandas que nós vamos citar aqui, tocaram, né, no Fábrica do Som. Então, ali o Sesc Pompeia é obrigatório que você passe por ali, né? Aliás, aquela região da Pompeia ali tem muitos atrativos. Você tem o Sesc Pompeia, tem um estádio maravilhoso ali, logo ao lado, na Rua Turiaçu, né? Suspeito para falar, né? Então, vamos lá. Então, você tinha o Sesc Pompeia em São Paulo, mas São Paulo também tinha casas muito clássicas, Lira Paulistana, onde, por exemplo, você tinha ali Arrigo Barnabé, que é aqui de Londrina, né? Tocava lá Patife Band, que é do irmão do Arrigo Barnabé, o Paulo Barnabé. Você tinha oh, meu Deus do céu, agora esqueci o... essa falha, né? Você dizer uma banda? Itamar Assunção, é claro, que também habitava muito esse nicho aí, né? Mas aí você tinha o quê? Lira Paulistana, depois você teve Madame Satã, Carbono 14, Ácido Plástico, Rose Bombom, Napalm, que eram locais onde o rock, né, que estava ali germinando, pôde, evidentemente, ali fazer a sua São bares com som ao vivo, viu, gente? Tudo isso que o Ricardinho está citando pra gente, porque às vezes a gente tá imaginando um grande local. Não, eram bares, assim, sabe? Não cabia muita gente. Sim. O Lira Paulistana era um porão. Sim. Você descia uma escadinha Madame lá. Satã tinha porão também. Madame Satã tinha um porão e na entrada tinha uma mulher que ficava numa jaula, jogando coisa em todo mundo que entrava, né? Hoje não ia dar certo isso de jeito nenhum. Hoje não dá certo. Essa mulher seria processada.
Então, nesse caso aí, né, você tinha essa cena. O Rio de Janeiro, ele não tinha tantos bares, né? Mas ele tinha um bar chamado Caribe, que é um bar interessante, que é onde você tem o nascimento da banda que eu vou falar na sequência, que é a Blitz, que de fato acaba sendo considerada, né, a grande banda do início do rock dos anos 80. Porque vocês vejam bem, eu falei aqui de Gangue 90, mas quando a Gangue 90 quando o Júlio Barroso volta para o Brasil de Nova York, né, ele, perdão, a Blitz já havia lançado o seu disco, né, que seria o disco em 82. Então, quando o Júlio Barroso volta, as gravadoras, evidentemente, como viram que a Blitz deu muito certo, eles já estavam à procura de uma nova Blitz. Aí todo mundo tinha que ser a nova Blitz. E eles viam justamente na performance do Júlio Barroso com a Gangue 90 de 81, aí eles passaram a entender melhor a ideia, né, a estética, e aí eles falaram assim, ó, essa banda pode ser a nova Blitz. Então, na verdade, a Gangue 90, ela só passa a ser uma banda interessante depois do lançamento da banda Blitz, que então acaba assumindo esse status de banda seminal. Só que aí o negócio é o seguinte, no Rio de Janeiro, a cena basicamente ocorria onde? No Circo Voador. O Circo Voador foi um projeto muito interessante do Perfeito Fortuna, que consistia na seguinte ideia, uma lona mesmo, um circo que foi montado lá na praia do Arpoador. Esse circo, ele foi montado, é muito interessante isso, ele foi montado ah, meu Deus do céu, deixa eu lembrar aqui, em 15/1/1982, e durou 3 meses. Foi um projeto de 3 meses, porque da mesma maneira que apoiaram, né, a montagem do Circo Voador lá na praia do Arpoador, a prefeitura tal, depois expulsaram os caras foram todos despejados, arrancaram a lona. Só que nesse período de 3 meses, esse local foi uma efervescência, tanto de música quanto de teatro. Então ali você tinha, por exemplo, Barão Vermelho que tocava ali, você tinha Paralamas que tocava ali, Blitz, e paralela a tudo isso você tinha o pessoal do teatro também, né? Asdrubal trouxe trombone, que é um grupo de teatro muito conhecido na época. Então o Circo Voador fica ali no Arpoador por 3 meses, aí depois em outubro de 82 ele se muda lá para Lapa. Se você for no Rio de Janeiro hoje, você pode ir no Circo Voador, que ele está na Lapa lá, também pegar um showzinho lá que vale a pena. E aí, nesse período, né, especificamente no Circo Voador, surge a Blitz. E a Blitz surge como um fenômeno porque justamente ela mesclava a coisa da música e da performance, que era a ideia do Júlio Barroso lá atrás, né? Só que aí ela tinha um frontman que era um cara maravilhoso, que é o Evandro Mesquita. Então o Evandro Mesquita, que era do Asdrubal trouxe o trombone, assume os vocais da Blitz. Só para reforçar quem é o Evandro Mesquita, para eles, ele fazia o mecânico que falava coisas erradas, tudo errado, na Grande Família. Na Grande Família, amigo, né, do Linneu. Que saiu amigo do Linneu, né? Chamava... Não, do Agostinho. Agostinho, Isso mesmo, é bem lembrado, né? Precisa dar essas referências. Então o Evandro Mesquita era um cara muito interessante nesse aspecto. E aí o que aconteceu? Surge então a Blitz. E a Blitz, ela lança, né, justamente ali em 82, a chamada As Aventuras da Blitz. Ah, mas por que esse nome Blitz? O nome Blitz foi sugerido pelo Lobão, que na época era baterista da banda. E o Lobão, como eles eram músicos, né, e eles andavam pela noite e tal, toda vez tomavam uma geral da polícia. Então, em referência a justamente essa quantidade de geral que o povo tomava toda noite, eles resolveram colocar o nome de Blitz, né? E aí, nesse período, né, do lançamento aí, eles lançam As Aventuras da Blitz, e lá dentro tem a música que se tornou um chiclete, né? Que é Você Não Soube Me Amar, que o Toninho vai colocar aí para vocês agora. Você não soube me amar. 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 Pois bem,
Então, além desses locais, Circo Voador no Rio de Janeiro, que teve até festival punk lá, né, no Circo Voador, e São Paulo, com todas essas casas que eu falei, as FMs também começaram a comprar essa ideia, né, de abrir espaço para essa moçada que estava aparecendo, né? E aí, no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, não é que surge, ela já existia. Só que era uma rádio que tinha uma programação basicamente voltada para quê? Para a MPB. E aí ela resolve radicalizar. Então, no dia 1/3/82, a Rádio Fluminense, né, ela muda radicalmente a programação e passa a ser uma rádio dedicada ao rock nacional, lembrando, rock da década de 80. Então, abriu-se espaço para que as bandas pudessem levar lá suas fitas demo, não sei se você vai saber o que é isso, mas era uma fita cassete, né, que você levava lá a gravaçãozinha, chamava de fita demo. E olha que bacana isso. Como é que ficou conhecida essa rádio? A Maldita. A Maldita. A Rádio Fluminense era conhecida como a Maldita, né? E completando o que o Ricardinho falou, em São Paulo surge a 89 FM, a Rádio Rock, a Rádio do Rock, né? Ela teve vários, assim, como é que eu vou dizer, chamadas, né? Do próprio nome, mas a 89 era a Rádio do Rock. E aí acontece um fenômeno muito interessante, que dá para citar, inclusive, uma banda. O Rio começa a surgir algumas bandas no Rio, etc., mas em São Paulo, paulatinamente, e quase que na mesma época, nossa senhora, muitas bandas começam a surgir. Né? Muitas assim ensaiando em garagens e montadas com bons músicos, etc. Muitas bandas. E quando o Traje a Rigor surge, que é uma banda paulista, né? E percebe essa coisa, que o Rio tinha ficado um pouco para trás em termos de números de bandas, vem aquela música Nós Vamos Invadir Sua Praia. Exatamente, né? Exatamente. Que é uma música assim, tirando um pouco do sarro. Hoje nem tanto, né, Rio? Mas havia uma rivalidade Rio-São Paulo muito grande. No futebol, na música, exato, né? Exato. Nossa. Mas isso que o Ricardo fala é muito legal, porque quando você via justamente a cena desse rock paulistano, né, principalmente com Titãs, que nós vamos falar daqui a pouco, era uma coisa assim que era mais dark, que era o gótico, né, que era o new wave, né, o pós-punk, né. Então você ia para São Paulo, era aquela coisa, chuva, cinza, todo mundo de preto, Quando você ia pro Rio, o Rio era aquela coisa colorida, né, cara, não tinha jeito de você levar essa ideia, né, desse pensamento pro Rio de Janeiro. Combinava com São Paulo, né, o rock. São Paulo caía bem. Caía bem o rock. Mas o Rio, ele conseguiu fazer o seu rock, mas de uma maneira mais tropical. Então a Blitz é exatamente essa ideia, que era uma coisa assim muito do dia a dia, entendeu? Então a música que vocês ouviram, né? Vamos tomar um chopp, comer batata frita, e a fala do carioca, aquela malemolência tal, que pro paulista era um negócio meio estranho, né? Então havia essa inimizade. Tanto é que o Ricardo falou isso, eu me lembrei de um negócio que nós estávamos comentando aqui. O Angeli, não sei se todos vão conhecer, mas o Angeli é um cartunista, né? Que também vale a pena, viu, velho? Ó, esses nomes que nós estamos falando aqui, anota aí e tal. E vai procurar, vale a pena cara. A pesquisa. Angeli é um cartunista maravilhoso de São Paulo. E aí, quando a Blitz é lançada, né? Ele faz uma coluna criticando justamente a ideia da Blitz, acusando, entre aspas, a Blitz de ser uma espécie de plágio de quem? Do Arrigo Barnabé, que é de Londrina, mas fica radicado em São Paulo, então São Paulo meio que adota o Arrigo Barnabé, né, e a vanguarda paulistana. Então havia justamente essa crítica, falar, essa tal de Blitz aí que surgiu, ela na verdade é o quê? Né? É uma chupada do Arrigo Barnabé que já tinha qual ideia? A ideia de botar as moças fazendo os vocais, que é uma coisa que fica muito marcante na Blitz. Sem dúvida. E aí, assim, falando nesse universo, né, de bandas em São Paulo, e menos aí no Rio, porque São Paulo começou a passar, também um outro núcleo, né, de bandas surge, que é Brasília, né? Brasília acaba tendo bandas assim protagonistas
nesse rock Brasil 80, né? E muitas bandas também, assim, no underground, que não faziam sucesso, que não vendiam tantos discos. Na época era isso, né? Vender Sim, disco. vender disco. Disco de platina para os Titãs. Exatamente. É muito legal. Né? E isso vai ampliar ainda mais esse universo de bandas. No Rio Grande do Sul também, né? Você vai ter Engenheiros do Havaí. Então, mas no fundo nós vamos ter prateleiras. A gente ontem, bolando aqui o nosso podcast, nós falamos, acho que é legal a gente colocar em prateleiras, porque nós temos muitas bandas e algumas, assim, inclusive para vestibular, muitas letras são retiradas ali para se fazer questões, viu? Né? Que país é esse, por exemplo, Legião Urbana, né? Já caiu, e muitas outras bandas aí que fizeram letras maravilhosas, né? Então, nessa primeira prateleira, depois de falar de Gangue 90 e Blitz, eu acho que viria uma banda de Brasília chamada Paralamas do Sucesso. Toninho vai colocar pra gente um trechinho. Que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigo. Pois é. Aí Paralamas do Sucesso com Vital e sua moto, né? Foi um compact disc, né? De vinil, viu, gente? Não era CD ainda, sabe? E vinha Vital e sua moto e uma outra, sempre vinha uma outra música de menos sucesso Patrulha do outro Noturna. lado. Patrulha Noturna do outro lado? Do outro lado é Patrulha Noturna. Então. E aí o Ricardinho pode falar também pra gente do Barão, né? Porque tem a história do Cazuza. Ela está também nessa primeira prateleira, junto com Paralamas. Barão Vermelho, que tinha vocalista, como vocalista o Cazuza. É interessante só fazer um registro, né, que, novamente, a questão dessa banda, desses grupos, o que seria, assim, na minha opinião, uma coisa sempre importante a destacar. Nós tínhamos, né, sempre lembrar a referência, a MPB, que pega um período de ditadura, então havia muita censura. Então, por exemplo, Chico, né, que tinha lá o pseudônimo lá, o não sei o que da Adelaide, papapá. Então, Julinho da Adelaide, estamos tendo aqui agora a colaboração do professor Luciano, que acaba de chegar aqui. Está quando aqui ele nos nossos chega, estúdios. o conhecimento, né, aflora por todos os lados. O Julinho da Adelaide. Só que aí o que acontecia? Essa moçada apresentavam letras, né? Letras que eram muito elaboradas, né? Por dois motivos. Uma para escapar da censura, né? E outra porque os caras eram realmente, assim, grandes cultos, né, literados, não que a moçada da 80 não fosse, mas essa geração da década de 80, ela estava mais afim também de fazer o quê? De falar sobre a vida de uma maneira mais simples, né? Então falar mesmo do namorado, da namorada, da droga, das ansiedades, etc. Começou a se esgotar um pouco aquela coisa, né, de contradita, porque a gente já estava no momento de abertura. Já estava no momento de abertura, então, né? A gente começou a olhar, e o que é muito legal, porque, por exemplo, quando eu ouvia esses caras, né, pegando ali da década de 80, então, por exemplo, discos que eram lançados em 85, como alguns dos Titãs, etc., 82, perdão, eu tinha 12, 13 ou 15 anos. Esses caras que tocavam, eles tinham 20 anos. Então, quer dizer, havia uma diferença de 5 anos entre nós, né? Então, aquilo que os caras falavam ali, eu entendia, né? Eu entendia aquilo como sendo para mim. Então, foi muito legal nesse período, porque esses caras fizeram músicas para a geração deles, né? Não fizeram música contra um movimento ou, sei lá, uma ideia um pouco mais elaborada, tal, como foi a MPB. Era uma música do dia a dia, era a música que a gente ouvia indo para o cursinho, indo para a escola. Não, né? E foi uma espetacular alternativa, porque o Rock Brasil atingiu o pop. Nós vamos falar daqui a pouco de alguns artistas isolados. Por exemplo, Lulu Santos, nesse período, era o rei das FMs, era um dos caras mais tocados na FM. Mas o Gil pegou essa vibe, o Caetano pegou essa vibe também, do Rock Brasil, sabe? Foi um momento muito fértil
para a música brasileira, porque acabou pegando o MPB, baladas, né, os popzinhos, grupos que faziam sucesso, não vendiam muitos discos, mas estavam sempre em programas de auditório, é o tal do Kid Abelhas, por exemplo, Metrô, Doutor Silvana, né, que a gente coloca e colocamos, né, numa segunda prateleira, né, porque nós temos aí umas 6 bandas que protagonizaram, sem sombra de dúvidas, por causa das letras, da qualidade musical e tal. Mas tinha aquela coisa mais comercial também, e gostosa às vezes de ouvir, né? Então você tinha, na realidade, nas rádios, mais opção. A FM fazia muito mais sucesso do que hoje, né? Hoje, assim, no rádio, às vezes nem você usa o pendrive ou usa o YouTube para ver essas coisas. É um outro momento, né? Mas era muito rico, gente. Quem viveu essa década, e nós vivemos, né? Sou um pouco mais velho. Nós sobrevivemos a essa época, né? Porque a inflação 80% ao mês. Sobrevivemos. Não era fácil, época, né? O tio Sarney judiava da gente. Tinha que ser punk mesmo, moleque. Tinha que ser punk. Mas eu não gosto de fazer essa comparação, né? Mas eu sinto hoje uma pobreza muito grande musical. Não que não tenha gente boa, não é isso, tá, gente? Tem gente muito boa atualmente, tá? Mas nós tínhamos nessa década uma opção muito rica para se escutar. E os anseios, né? Os anseios eram diferentes, sim, isso aí é sim, fato, sim. né? Cada geração tem os seus anseios, né? Mas os anseios eram diferentes. Mas aí eu fugi, o Ricardo deu a deixa aqui do Barão Vermelho e eu, né, saí aqui por outro caminho. Mas então, o Barão Vermelho é muito interessante, por quê? Porque é uma banda tipicamente carioca da gema, mas com uma vertente de rock e de blues, que já era diferente de Blitz, por exemplo. Já bem não diferente. Aquela alegria e tal. E aí surge, sem sombra de dúvida, né, um dos maiores poetas, né, que a minha geração viu, tal, que foi justamente o Cazuza, né? O Cazuza, ele conseguiu fazer com que o Barão Vermelho, né, catapultasse assim a qualidade musical em termos de letras, né? Então eram letras muito profundas, eram letras muito interessantes no aspecto de você questionar a vida, questionar as relações e questionar o mundo. Tanto é que, não é a música que o Toninho vai tocar aí pra gente, mas tem uma coisa muito interessante. Nós temos o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, em 85, né? E o Rock in Rio, né, o show do Barão encerra, né, com o Cazuza cantando Pro Dia Nascer Feliz. Essa música, né, é muito legal que as músicas da década de 80, várias músicas se tornaram realmente ali a trilha sonora do momento. Então, quando, né, o Tancredo Neves é eleito como presidente do Brasil, o Cazuza encerra o show do Barão cantando Pro Dia Nascer Feliz. E aquilo foi uma catarse, né? Todos que estavam lá assistindo o show, cantando essa música, assim, que era aquela esperança, né? Aquela esperança de que, porra, agora o Brasil vai tomar outro rumo, né? Acabou a ditadura e tal. Aí o Tancredo morre e vem o Zé Sarney. Zé Sarney. Vai lá, Toninho. Vamos ver o Barão. Vamos ver um pedacinho. Quem vem com tudo não cansa, desce e balança, meu amor. Me avise quando for a hora. E para não perder esse filão, voltando para Brasília, surge então um dos maiores letristas, para mim, do rock nacional, que é Renato Russo, dentro de uma banda que surge em Brasília, chamado Legião Urbana. E aí o Legião? Pô, Legião, aí o negócio é sério demais, né? Legião é sério demais, assim. Pelas letras e pela a ideia punk, né? Porque o Legião é muito interessante porque ele nasce, na verdade, de uma fusão, né, hoje, de duas bandas, que seria o Legião Urbana e o Capital Inicial, que os irmãos, né, o Fê Lemos e o outro, que eu não vou conseguir me lembrar o nome agora, eles faziam, junto com o Renato Russo, uma banda que se chamava o Aborto Elétrico. E o Aborto Elétrico, então, se desfaz, e o Renato Russo, ele lança uma carreira solo, e nessa carreira solo, ele era o trovador solitário, então ele fazia shows, né, sozinho, tal, por Brasília. E Brasília, é muito legal o Ricardo falar de Brasília, porque ele já falou, né, de Paralamas,
Paralamas, mas Brasília também você vai ter o quê? Você vai ter o Legião, você vai ter o Capital Inicial, né? Você vai ter Raimundos, que é uma banda que passa por Brasília, mas é uma banda mais nova, tal. E Brasília tinha um negócio muito interessante, por quê? Porque Brasília não tinha nada para fazer, né? Brasília é aquela cidade que foi projetada, Niemeyer, tal, linda, maravilhosa, nada contra. Mas não havia tantas coisas para se fazer. E todo mundo que morava em Brasília, a grande maioria, era filho de quê? De diplomata, de embaixador. Então, os caras tinham muito acesso ao quê? Ao que estava acontecendo na cena europeia, principalmente na cena britânica. Então, é uma das cidades, né? A gente fala muito de São Paulo, que realmente teve, né, por causa da periferia, né, os punks do ABC, etc. Mas a cena punk em Brasília era uma cena muito forte. E como todo mundo era filho de embaixador, etc, etc, havia também uma grande facilidade com a língua, né? Hoje todo mundo fala inglês, todo mundo aí estuda inglês e tal, mas inglês na década de 70, década de 80, não era todo mundo que falava, não. E ali você já tinha uma moçada que entendia as letras, né, que vinham de fora. Então isso foi formando também um substrato muito interessante para que o Legião pudesse, né, depois se alimentar um pouco dessa história. Então o Legião surge como uma banda que é uma banda que trazia a poesia do Renato Russo, mas trazia também uma novidade em termos de música, riffs de guitarra, não tão pretensiosos, tal, sem muita virtuose, como eu falava, né? Então coisas que lembravam, por exemplo, Joy Division, que era uma banda britânica, etc. Então a Legião Urbana vem definitivamente aí trazendo, né, um outro tempero na ideia do rock nacional, rock Brasil. Tem trechinho? Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. E ainda nessa primeira prateleira, né? Esses dias é muito engraçado como o tempo passa, a gente tá ficando velho mesmo, né? Pra cacete. Chegou uma aluna para mim e falou assim: professor, o senhor precisa conhecer uma banda da sua época. Eu falei: eu preciso? Eu falei: Titãs. Bill Harley, né? Bill Harley e seus cometas. Titãs. Eu falei: nossa, eu gosto muito de Titãs, eu conheço bem e tal. Pá. Né? E aí, está nessa prateleira, é um grupo que nasceu com 12 pessoas, é isso? Não. 10? Não, era 8 a formação. Eram 8. Eram 8, né? Porque eu cheguei a vê-los no Chacrinha. Chacrinha era um programa de auditório, viu, gente? Da década de 70 até 80 teve Chacrinha. Não sei se chegou até 90 Chacrinha. Não sei. Não, Chacrinha não. Não me lembro. Não. Mas eu acho que até final de 80 tinha... O Chacrinha acho que foi até 87, se eu não estou enganado. É. E passou por várias emissoras, né? Globo, Bandeirantes e tal. E os Titãs adoravam ir para lá, né? Se apresentar. Quase todo sábado os Titãs estavam se apresentando no Chacrinha. É uma banda paulistana, né? E que tinha a influência desse punk e do rock new wave, né? Que se apresentava naquele momento. É legal falar uma coisa para vocês, gente. Isso tudo está acontecendo no Brasil numa época em que eu tenho U2, Van Halen, The Cure, Echo and the Bunnymen, The Smiths, né? E bandas pop como B-52s, Divo, Kraftwerk. Nossa, era também, né, um cenário muito fértil lá fora da música internacional e que, direta e indiretamente, influenciou, né, muitas bandas, né? A gente está falando do punk, mas a gente tinha o punk light, que está nessa primeira prateleira, mas você tinha bandas de punk mesmo, né? Você tinha o punk rock mesmo, tinha, né? Plebe Hood, Inocentes, Garotos Podres, né? Exato, tantas exato. bandas aí que não faziam tanto sucesso em FM e tal, aquela coisa menos comercial, mas que estavam nesse cenário também. Para falar disso, então, um trechinho do Titãs pra gente... Nosso DJ aqui, Toninho. Posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar. Só. Bom, Beleza. Titãs, aproveitando aí para falar um pouquinho, né? Titãs, então, era uma banda
que já chamava atenção justamente por ser uma banda numerosa, como o Ricardo falou. Eles eram em 8 membros, né? E era uma banda assim que ele viveu assim uma espécie de limbo, porque era uma banda assim que realmente não tinha ainda aquela veia de rock, né? Então ela é uma banda performática, tanto é que a formação dos Titãs é muito interessante, né? Você pega Arnaldo Antunes e Branco Melo, eles faziam parte da banda que chamava Banda Performática, que é do Aguilar, que é um artista plástico de São Paulo, muito interessante. Aliás, existe um colégio, não sei se ele existe ainda, mas o Colégio Equipe em São Paulo, precisa saber o que tinha na água daquele colégio, porque não só, ou na merenda, sei lá o que tinha lá naquele negócio, porque não só surgem Titãs ali do Equipe, né, mas uma série de artistas plásticos. Serginho Groisman, ele era desse colégio e ele já organizava shows nesse colégio, Colégio Equipe. Vai Cartola dar show na hora do intervalo. Então é um lugar um tanto quanto diferente, é um lugar interessante ali, né? Então surge dentro do Colégio Equipe, né? A maioria dos membros estudavam ali, surge os Titãs, cujo nome eram os Titãs do Iê Iê Iê, né? Aí depois acharam melhor tirar o Iê 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 e ficaram só com os Titãs, que é uma alusão a Jovem Guarda? Jovem Guarda, exatamente, né? Só que aí eles ficam nesse limbo, né? Então tem o primeiro disco, que é Sonífera Ilha, tal, que tava coisa assim, ainda meio assim. Mas quando chega ali 82, 83, os Titãs... Desculpa, 82... 86, 87, os Titãs lançam 2 discos, um em 86 e um em 87, que aí, né, os caras enfiam o pé na mesa mesmo, que seria, primeiro, né, o Cabeça de Dinossauro, porque aí no Cabeça de Dinossauro, realmente, aí os caras falam assim, nós somos uma banda de rock, né? E aí os caras vêm com letras que são letras muito pesadas, né? E são letras que vão rompendo com tudo. Então você tem igreja, você tem polícia, você tem uma série de músicas que vem justamente para dar porrada em todo mundo, né? E depois vem o quê? Jesus não tem dentes no País dos Banguelas, que é interessante porque nessa época eles tinham um produtor que era o Liminha. E o Liminha, ele foi baixista dos Mutantes. E o Liminha começa a pegar essa molecada e começa a dar para eles brinquedinhos que são o quê? Programação eletrônica. Então os Titãs começam, na verdade, a trazer para a música, para o rock, um pouco mais dessa programação eletrônica. O que faz com que a música, evidentemente, ganhe, né? Em termos de qualidade sonora e possibilidades, né? O que é mais importante para esses caras, de experimentar, de experimentação. Então os Titãs foi, né? Porque agora a banda acabou, só um detalhe, esse ano eles se reuniram, né? Só um faleceu, que é o Marcelo Fromer. Eles vão fazer uma turnê pelo Brasil comemorando os 50 anos da banda. Vai ser uma coisa interessante. Vai ter em Curitiba, dia 10 de junho. Vai lá. Então, nesse caso, né? Os Titãs foram muito importantes nessa ideia da experimentação, né? Aí depois, evidentemente, eles lançam um disco chamado Oblesk Blom. Aí a banda já era uma banda consolidada e é outro disco também que vem com uma experimentação eletrônica muito interessante, né? Então, Titãs para sempre, né? E mesmo nos anos... Eu fui a um show de Titãs em Florianópolis, no início dos anos 2000, né? E eles gravaram nesse show o DVD da MTV. Uhum. Foi numa Fortaleza São José, de Ponta Grossa, né? E num público bem reduzido, acho que tinha umas 1.500 pessoas, né? Porque show da MTV eles não gostam muito de plateia, porque é um acústico, é mais técnico e tal, né? Gente, um show de rock and roll, né? Até Sonífera Ilha eles deram uma remaquiada nela, virou um baita de um rock and roll sensacional. Continuando nessa prateleira, eu queria que você falasse um pouquinho do Ira, essa banda paulista espetacular. Essa é punk. Essa também é punk na veia, na essência, né? Porque ela foi formada pelo Nazi, que é o vocalista, e pelo Edgar Escandurra.
ambos, né, que passavam por todas essas casas que eu citei aqui para você, né, Napalm, ácido plástico, carbono 14 e tal. Só que cada qual, né, fazendo vários trabalhos. Por exemplo, eu sempre acho legal o Escandurra. O Escandurra tocava em 5 bandas, né, desculpa, em 4 bandas fora o Ira. Em uma delas, que era uma banda de mulheres, né, chamava As Mercenárias, ele era baterista. Então esses caras tinham que dar muito pulo, mas na cena paulistana, o Ira era uma banda assim que realmente incorporou a coisa do punk, mas também era uma banda de muita experimentação, né? Só que o Ira era uma banda assim que você está falando de negócio de prateleira, né? Apesar de ter sido uma banda que fez trabalhos antológicos, era uma banda assim que não caiu muito na graça, né? Inclusive nas FMs. Exatamente, nas FMs. Dessa prateleira, a que menos tocava era Ira, por incrível que pareça. Porque foi uma banda que também depois passou a fazer discos que eram tanto quanto herméticos, assim, né? Discos que não era todo mundo que tinha... e quando eu falo disco, é porque a gente não ficava ouvindo faixa, né? Havia o hábito de você comprar o disco e você sentava para ouvir o disco. Não era... Era um evento, né? Você comprava o disco, tirava o disco, pegava as letras, lia as letras. Tinha um feltrinho para limpar, lembra o feltrinho, né? para limpar? Então você tinha essa preocupação em sorver tudo aquilo que tinha ali, né? Então você tinha a arte do álbum, da capa, você tinha as letras, e o Ira, ele passou a ter discos que eram discos muito difíceis, né? Pouco palatáveis. Alguns eram ruins, vamos ser sinceros, né? Não foi tudo uma beleza. Fizeram discos muito ruins, mas discos muito bons. Assim, por exemplo, eu cito Psicoacústica, né? Psicoacústica é um disco do Ira que, olha, eu aconselho todo mundo a ouvir esse disco, que é um disco maravilhoso. Mas para vocês conhecerem um pouquinho mais aí do Ira. Então, e aí para encerrar essa primeira prateleira, olha, gente, isso foi um trabalho assim que nós fizemos no sentido de colocar os mais famosos, etc., né? Mas não que no seu gosto pessoal você não colocaria outras bandas aí nessa primeira prateleira, tá? Talvez assim o nosso critério foi importância dentro desse momento mesmo, né? E para fechar essa primeira prateleira, a gente não poderia esquecer do tal Engenheiros do Havaí, que também em São Paulo e no Rio não era também assim, né, uma vibe que o pessoal... Não. Porque era uma banda... havia muito essa questão do regionalismo, né? Então era uma banda do Rio Grande do Sul. Então, uma banda que tinha sotaque gaúcho. Então, assim, nem todo mundo gostava, né? Nem todo mundo gostava. E também, uma coisa que eu estava comentando com o Ricardo aqui, né? O Engenheiros do Havaí, né? Ela tinha um certo retorno ao rock progressivo da década de 70, né? E aquilo também não agradava a todos na época, né? A moçada estava mais na vertente ainda do punk, do new age, né? Da música eletrônica e tal. Então, quando você tem uma banda que começa a revisitar um pouco do rock progressivo, ela não é uma banda que agradaria a todos. Mas tinha o Berto Kessinger, que era um bom letrista, assim, isso eu admito, eu não gostava muito, assim, mas tinha letras boas, né? Então, era uma banda assim que era legal, assim, mas não era uma banda que vai ter show do Engenheiros do Havaí, eu vou alegremente engajados lá, né? Politicamente, né? Sim. Algumas frases assim de músicas do Engenheiro ficaram assim muito marcantes. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, né? Sim. Muito legal. Agora, aí veja bem, né, como é que a gente já começa a apresentar aqui, né, a questão do gosto, né? O Ricardo encerrou com o Engenheiros do Havaí. Eu vou falar de uma banda que eu não gostava, mas ela não pode deixar de ser citada, porque quando você estuda Beatles, você teve a Beatlemania, que era aquela coisa dos caras chegarem, a mulherada se matando para chegar perto dos caras, batendo em guarda, pulando em cima de carro. E no Brasil nós tivemos um fenômeno muito parecido, que foi com uma banda chamada RPM.
O RPM foi uma banda que fez o seguinte, ela mudou o padrão de shows, porque uma coisa importante dessa moçada foi a qualidade dos shows, né? Você sai daquela MPB que muitas vezes os caras vinham tocar em universidade, o banquinho, o violão, microfonia, era um troço ruim, né? Em termos de qualidade musical. Aí depois o pessoal da década de 80 começa a falar assim, ó, nós queremos qualidade, né? Queremos fazer o som aqui que a gente faz no estúdio também. Quem foi durante muito tempo produtor deles? Do RPM? Ney Mato Grosso, foi produtor artístico, né? Foi Ney Mato Grosso. E justamente essa banda, ela traz uma novidade que é o visual, né? Então, assim, iluminação, raio laser. Não, e eram moços bonitos, não, né? eles eram bonitos. A gente, na verdade, a gente não gostava desses caras, porque as menininhas tudo gostava desses caras. Então, por isso que a gente não gostava de ninguém. A mulherada ficava tudo louca por eles e a gente era tudo punk, fedido e tal, e a mulherada não gostava da gente. Na verdade, é isso, tá? Tô abrindo meu coração pra vocês. Então, tem RPM aí? Tem. E RPM cantando uma música dos Secos e Molhados, que chama Flores Astrais. Beleza. Bom, nós estamos assim, já no final da nossa apresentação, do nosso podcast aqui. E era legal a gente falar um pouco dessa banda, que é o Traje a Rigor, né? Traje a Rigor, Plebe Rude. Moçada, né? é muita coisa, muita Muita coisa, gente. É só um drops. Se quiser mais, escreve pra gente, liga, telefona, manda um telegrama. Porque, galera, dentro desse universo você tem o que a gente chama de isolados, né? Que o pessoal falava. Lulu Santos, o próprio Lobão, né? Que passou por essa estrutura que o Ricardinho falou. O Lobão passou por todos. Por todos, né? O Lobão passou por todo mundo. Marina, né? O próprio Cazuza, quando fez a sua carreira só. Rita Lee, a Rita Lee ficou naquele mix meio de pop. Uma pessoa que fez uma música chamada Lança Perfume e fazia rocks quase que pesadíssimos, né? Com o seu marido Roberto de Carvalho, né? Mas é isso. É isso? É isso? Então vamos encerrar. Então, o negócio é o seguinte, sério mesmo, quer saber mais alguma coisinha? Entre em contato com a gente pode estender esse papo aí, mandar algumas dicas, mandar alguma música. Vamos tentar uma literatura muito interessante é essa aqui, ó. Procure isso aqui, procure se você quiser saber do rock da década de 80. Você encontra em sebo, viu, gente? Procure isso aqui. Sebo é um lugar que vende livro velho, hein? Ó, procure isso aqui, ó. Isso aqui, se você quiser saber da história, você pode procurar esse livro do Arthur Dapiev, do B-Rock. Falou? É isso aí, gente. Um grande abraço. E como é que faz? É isso aqui, né? O rock heavy metal é isso aqui e tal, né? Mas a gente era punk. Beleza, gente. Grande beijo. Ficamos por aqui, tá? Até mais.